Boa noite, meus amigos. Como todos estão? Muito feliz aqui, novamente voltando, depois de um longo e tenebroso inverno. Agradecer aqui a presença do pessoal que está chegando. Para quem não me conhece, eu sou Rafael Soares. Vocês estão no canal Espiritualizando, a perspectiva dos espíritos. Estamos voltando aos estudos do capítulo 7. Vamos ver aqui. Acho que é o capítulo 8, né? Estamos indo para o 9 agora. Finalzinho do 8. Indo para o 9. Estamos felizes aqui com o retorno, porque o pessoal que me conhece sabe que nos últimos 15 dias a gente ficou meio adoentado aí com o Covid, né? Graças a Deus estamos bem. Tivemos uma dificuldade aí, mas como vocês podem ver, estou bem. Perdi um pouquinho de peso, só um pouquinho, né? Mas estamos aí, né? Graças a Deus. Hoje essa live para agradecer, né, a bondade de Deus, a misericórdia que Ele teve comigo, com a minha família, porque todos lá tivemos algum problema. E feliz por poder voltar aqui e travar essa jornada, essa batalha boa, né? A fim de trazer um pouco mais de conhecimento para todos nós aí com relação ao Espiritismo. Vou, antes de mais nada aqui, agradecer a presença das pessoas que vão entrando na live, né? Temos aqui o nosso querido amigo Henrique. Boa noite, meu amigo. Me ajudou bastante nesse momento também aí, com boas palavras, parceiro. Dona Marilu, boa noite, seja bem-vinda. Senhora e seu marido, espero que aproveitem a live, né? Vamos dividir conhecimentos. Se puder falar um pouquinho com a gente aí, né? Passar pergunta, fazer aí qualquer tipo de explanação, fica à vontade que vai ser um prazer expor aqui, né? O Ralph, boa noite. A minha mãe, a Cristina, o padrasto José, todos na live. A Ângela, boa noite. E só para dar uma avisada aí pro pessoal, infelizmente hoje no Instagram não vai dar para transmitir. O canal que eu uso para fazer a transmissão me cobrou. Aí não deu, foi muito em cima da hora. Eu vou ver se eu consigo arrumar um outro gratuito para poder continuar essa transmissão. Para quem está chegando agora no canal, nós temos aí 10 vídeos, né, transmitidos por esse trabalho aí, né, sobre a introdução do Livro dos Espíritos por hora. Foi um trabalho assim, que é uma introdução, né, que é mais complicada, porque ela mostra um pouco dessa, vamos dizer assim, gana, né, essa boa vontade do Allan Kardec, quando ele passa a descobrir os fenômenos, essa boa vontade de, vamos dizer assim, buscar de alguma maneira desmistificar esses fenômenos. Então, quando o Kardec ele recebe a informação de que haveria um lugar ou alguns lugares que estariam tendo esses fenômenos espirituais, ele passa a fazer, vamos dizer assim, investigações, pesquisas. Primeiro, ele não acredita. Segundo, ele vai até quando ele passa a visitar. Vamos partir do começo para entender. Ele não queria ir de jeito nenhum nessas sessões, porque caiu, vamos dizer assim, na vulgaridade. As pessoas levavam isso de uma maneira como se fosse fenômenos circenses, né? Efeitos circenses. Isso daí ele não agradava a ele de jeito nenhum.
E aí, depois de muita insistência, ele passou aí em algumas sessões. E nessa primeira sessão ele já se impressionou, porque ele começa a perceber que os fenômenos não tinham origem, né, física, vamos dizer assim. Então ele começa a fazer investigações e passou um ano colocando todo o conhecimento científico dele nesses, vamos dizer assim, nesses fenômenos, buscando desmistificar aquilo ali, como se aquilo fosse realmente um charlatanismo. E quando ele se deu por vencido, ele montou um grupo e começaram a receber as informações do mundo astral, informações, vamos dizer assim, de ordem elevada, com bastante conteúdo positivo, e que pelo trabalho, pelo como que arrecadava, como recebia essas informações, é o que dava muita credibilidade também. Nos vídeos anteriores vocês vão ver aí que existia um mecanismo que dava essa credibilidade. E aqui, a partir desse momento, pessoal que está chegando agora, a gente vai fazer um truquezinho aqui. Por enquanto vocês não estão vendo o meu rosto aqui, né? Mas a gente vai passar agora a ver o livro aqui atrás. E aí a gente vai trabalhando, vendo o livro na parte de trás, ok? Então, aqui foi onde a gente parou, até coloquei aqui no cantinho para vocês verem, né? Aqui, paramos aqui. E daqui por diante a gente continua fazendo esse estudo. Esse comecinho, a introdução, é assim mesmo, demora um pouquinho. Depois a gente vai subir, descer esse vídeo, né, fazer o download, e depois a gente volta com ele editado. Já estamos com 9 vídeos editados, ainda falta o último vídeo para editar. Leva um pouquinho de tempo para editar, mas agora já peguei até a manha. E vamos trabalhar. Beleza, pessoal? Vamos apagá-lo aqui. Joia, tá apagado. Então, na última aula a gente estava travando aqui as informações que o Kardec trazia, quando ele dizia que para receber críticas ele teria que estar de frente com o crítico que estudou, que teve aí um pouco de curiosidade para poder aprofundar aí a matéria e discutir com ele de igual para igual tudo aquilo que ele estudou, né? Tudo aquilo que ele recebeu de informação, a partir principalmente desse método investigativo que ele fez. E a conclusão, para que a gente possa até entender, é que se o Kardec não tivesse feito tudo isso, o Espiritismo talvez hoje nem existiria. Então, essa investigação e aí esse debate com os críticos foi praticamente aí a base para que o Espiritismo se sustentasse até as datas de hoje. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, vamos perguntando aí, tá bom? Então a gente volta aqui aonde nós estávamos. Vamos fazer a leitura e vamos tentar aqui de alguma maneira explicar um pouquinho. Por enquanto a gente está, né, ali fazendo apenas literalmente uma introdução ao que nós vamos apreciar depois com as perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. Beleza? Então vamos lá. Que adiantará aquele que ao acaso dirigir a um sábio perguntas acerca de uma ciência cujas primeiras palavras ignore? Então, como ele diz aqui, né? Dirigir a um sábio perguntas acerca de uma ciência cujas primeiras palavras ignore. Então, não adianta o sábio ter sabedoria ampla se ele não estudar o que o Kardec estudou, se ele não aprofundar aquilo que ele aprofundou. Então, por isso ele fala, quer discutir, vamos discutir desde que tenha propriedade para tanto, né?
Poderá o próprio sábio, por maior que seja a sua boa vontade, dar-lhe resposta satisfatória? É aquilo que estávamos falando na última live. Não basta, né, ter aí boa vontade, não basta ter imensa sabedoria. Se você não tiver sabedoria acerca desse tema, realmente não tinha como Kardec continuar qualquer tipo de conversa. E ele realmente não perdia tempo com as pessoas que eram ignorantes. Essa é a mesma linha que nós devemos seguir. Não adianta debater com quem não está a fim de entender ou que não está se enveredando aí por uma busca de conhecimento. Se a pessoa não quer, não adianta discutir. Sejam bem-vindos aqueles que querem, aqueles que tenham boa vontade. Quem não quiser, né, a gente apenas ignora. A resposta isolada que der será forçosamente incompleta e quase sempre, por isso mesmo, ininteligível ou parecerá absurda e contraditória. Então, a gente continua na mesma tecla. Não adianta ser muito sábios, né, saber de muitas coisas, se não estudou o Espiritismo. Então, aqui vocês podem ver que ele vai bater de frente. E peço para quem não leu, leia o que é o Espiritismo, que é um dos livros do Kardec. Lá ele trava batalhas com os inimigos do Espiritismo, ou seja, aqueles que criticam apenas por criticar. Então, desconhecimento, né, da causa leva a isso, como eu coloquei aqui do lado. O mesmo ocorre em nossas relações com os espíritos. Quem quiser com eles instruir-se, tem que com eles fazer um curso. Mas, exatamente como se procede entre nós, deverá escolher seus professores e trabalhar com assiduidade. É o lema do Espiritismo, né? Trabalho e estudo. Para quem é novo no Espiritismo, quer aprender um pouquinho mais, entender as coisas, não tem outra alternativa, não tem outra opção, senão estudar, ok? Então, aqui é até interessante, né, que ele também traz aí já uma introdução para aquilo que nós sempre falamos também. Você quer conversar, quer ter contato com o espírito, quer ter a mediunidade, desenvolver, precisa levar a sério, precisa estudar. Não tem como, não existe possibilidade da pessoa ser médium e saber o que está fazendo com a sua mediunidade sem estudar. A pessoa vai ter muita mediunidade, muito bacana. Existem aqueles que são que têm a mediunidade aflorada, no entanto, eles estão sujeitos a intervenções maléficas, né, de pessoas ruins, espíritos ruins, que querem apenas enganar. Se a pessoa não tiver uma base da doutrina como conhecimento, ela vai se deixar levar por conversas furadas, né, vai se deixar levar por enganações aí, vai acabar se envolvendo com coisa que não deve, né? E aí, tendo essa vontade de estudar, ir atrás do conhecimento, a pessoa passa a suspeitar e escolher bem aqueles que ela vai ter contato. Muito interessante, o Espiritismo precisa disso, né? A pessoa precisa do Espiritismo e vice-versa, senão ela acaba indo para o caminho ruim. Então aqui o Kardec já começa a dar essas dicas, né? Dissemos que os espíritos superiores, somente às sessões sérias, acorrem, sobretudo, as em que reina perfeitamente comunhão de pensamentos e de sentimentos para o bem. Então, olha, espíritos superiores, somente às sessões sérias, ok? Espíritos superiores, sessões sérias. Não adianta querer, né? O pessoal que está aqui junto com a gente aprendendo, quando surgia a oportunidade de falar com quem brinca com esse tipo de coisa, com quem não leva a sério fenômenos espíritas, ou vai buscar algum
lugar aí que não tem muita seriedade, você percebe que a intenção é, vamos dizer assim, escusa, né? Então, esse é o momento para orientar, né? Então, espíritos superiores somente em sessões sérias. Tem muita coisa para fazer. O trabalho da espiritualidade superior é incessante, não acaba, não dá tempo. Para dar a impressão que o tempo é o mesmo, né? Desculpa, que o tempo lá é devagar. As pessoas têm um pouco de dificuldade para entender essa questão física do tempo, né? Se lá é mais devagar, lá é mais lento, ou é mais rápido. Não, o tempo corre de maneira igual para todo mundo. A diferença está no ânimo de como que se trabalha esse tempo, de como que você se ocupa. Então, eles vão ter as mesmas 24 horas que nós temos. Tanto é que eles têm que encurtar esses tempos. Quando eles vêm para cá, a gente sabe, o trabalho tem que terminar tal horário. Por quê? Porque desse trabalho já vão para o outro. Não vão descansar. Eles têm muita coisa para fazer. Então eles não vão perder tempo com brincadeira. Essa é a ideia. E aqui já deixa bem claro, né? O Kardec já deixa bem claro que não se pode brincar com isso. Porque brincadeira, com certeza vai ter espírito ali que vai estar tirando sarro, vai fazer você ir para algum lugar que não deve, né? Vai querer prejudicar, vai trazer aquela energia pesada para dentro da casa, vai obsediar. Então aí vem as doenças, vem os desequilíbrios mentais, psicológicos. E aí, com isso, né, você vai tendo uma vida muito ruim, perdendo a paciência, perdendo aí o equilíbrio no dia a dia. Por quê? Porque dá abertura para esse tipo de espírito, né? E aí vem as orações, tudo é um conjunto. Vamos lá, continuando aqui. A leviandade e as questões ociosas os afastam. Afastam quem? Os espíritos superiores. Como entre os homens afastam as pessoas criteriosas. Então, se você vem com coisinha, com brincadeirinha, coisinha que não importa, as pessoas criteriosas, as pessoas sérias, aquelas que elas escolhem bem a sua companhia, então criteriosas, elas se afastam. Espiritualidade amiga, bondosa, superior, aquela que está do nosso lado para nos proteger, pulou aqui. Eles se afastam quando percebem que não existe seriedade nessa questão. Então hoje, por exemplo, a gente está aqui trabalhando, fazendo um trabalho sério, ok? A gente pede a proteção, pede a intuição, né, por parte dos nossos irmãos superiores, os nossos protetores, professores, filósofos, quem puder ajudar, né? Não precisa ser exatamente também dessa hierarquia, mas quem puder ajudar. A partir do momento que eu passar a fazer coisas, né, erradas, começar a falar aqui um monte de besteira, obviamente que aos poucos eles vão saindo, né? Começar a fazer coisa aqui que não tem nada a ver com o espiritismo ou com o cristianismo, né? Eles vão embora e eu vou ficar aqui falando e orientando de maneira equivocada. Então isso tem que tomar muito cuidado. Quando a gente vai trabalhar com o espiritismo, temos que ter muito cuidado, saber exatamente o que a gente vai fazer, né? Então vamos lá. O campo fica então livre à turba dos espíritos mentirosos e frívolos, sempre à espreita de ocasiões propícias para zombarem de nós e se divertirem à nossa custa. Então aqui é exatamente quem está falando. A partir do momento que tem leviandade, questões ociosas, afastam os espíritos superiores, abre o campo, né, para dar abertura aqui, abrindo esse campo para turba. Turba é tudo aquilo que é desorganizado, é confusão, briga. Então quando se forma uma turba, é como se fosse aí realmente aqueles espíritos revoltados, né, que vêm para poder
trazer aí um malefício. E eles vêm mesmo para tirar sarro, chegam a rolar de rir quando as pessoas caem na conversa deles, né? Turba aqui também, no nosso próprio direito aqui, a gente pode falar como invasão, né? Uma tentativa de invasão na nossa propriedade. Então, a turba serve para isso também, né? Para a gente poder identificar dessa maneira. Que é o que se dará com uma questão grave em reuniões de tal ordem. Será respondida, mas por quem? Acontece como se a um bando de doidivanas que estejam a divertir-se propusesseis essas questões, quem é, que é a alma, que é a morte. Então ele pega e fala, aqui é muito interessante, né? Qual que é a ideia dele aqui? Falar, opa, calma aí, eu tenho informações na mão de ordem superior. Eu tenho informações aqui de ordem elevada. Então, será que essa turba que poderia invadir uma sessão teria a capacidade de me dizer com propriedade, com tanto detalhe, que é a alma, que é a morte? Será? Né? Então, assim, ele deixa essa abertura para a gente pensar, principalmente também para os críticos. Então me fala se é coisa ruim ou se é coisa que não existe, como que pode ter isso essas informações nas mãos. E aqui, só para vocês entenderem, doidivanas, né? Pessoa extravagante ou insensata, né? Então um bando de insensatos, sisudas, a gente sabe, né? Sério, prudente, sensato. Então, se quereis respostas sisudas, se quereis respostas sérias, prudentes, sensatas, haveis de comportar-vos com toda a sisudez, ou seja, com toda a sensatez, na mais ampla acepção do termo e de preencher todas as condições reclamadas. Então, se você quer participar de uma coisa séria, quer enveredar numa coisa séria, seja prudente, seja sensato, trabalha a favor do bem, pensando, né, em estudar e pensando em se instruir para poder trazer as informações corretas e não participar e não se deixar levar por espíritos infelizes. Ok? Só assim obtereis grandes coisas. Seriedade, disciplina, moral. Só assim obtereis grandes coisas se seguir por essa vertente. Sede, além do mais, laboriosos e perseverantes nos vossos estudos. Aqui ele dá dica pra gente, né? Vamos persistir. A gente está aqui, né? Introdução, complicado, loucos para, né, a gente entrar aí na parte das perguntas e respostas, que realmente é o que cativa. Mas essa parte é importante aqui. Se a gente passa batido, como a gente vai entender a dica do propulsor, né, do espiritismo? Estudem, né, procurem entender, vão pelo caminho do bem, sem o que os espíritos superiores vos abandonarão, como faz um professor com os discípulos negligentes. Então, se não fizermos a liçãozinha de casa, os espíritos superiores, obviamente, vão nos deixar, mas não vão deixar de nos amparar, como sempre. Estarão sempre ali, de alguma maneira, nos vigiando. As pessoas que não entendem podem até achar que os espíritos superiores, nossos protetores, nos abandonam, mas não. Eles esperam o momento em que nós caímos, né? Caímos aí, vamos buscar no nosso interior a vontade de sair de certos tipos de problemas. Então, se a gente não se mexe, eles também não vão fazer por nós. Não tem como. Isso daí é interferir no livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é uma lei, uma das leis mais importantes que tem no universo. Eles não podem interferir. Então, a gente tem que orar, vigiar, buscar fazer o melhor. Mesmo errando, mesmo tropeçando, caindo, fazendo besteira, a gente tem que levantar, a gente tem que chacoalhar, né, sacudir a poeira e continuar andando. Porque é essa perseverança
que faz com que eles se aproximem. Por mais que nós sejamos maus alunos, mas que nós tenhamos aí a vontade, eles vão sempre estar conosco. Sempre ali tentando, né, trazer alguma coisa para a gente sair do caminho ruim ou caminhar de maneira mais tranquila. Mas para isso a gente precisa se esforçar, ok? Então vamos lá. Vamos entrar no capítulo 9, bacana. Falta só mais alguns aí. Capítulo 9 da introdução. Terrível. O movimento dos objetos é um fato incontestável. Então, assim, ele fez todas as pesquisas, ele chegou nesse fato incontestável. Investigação científica, né? Para quem não sabe, Kardec era cientista de vários tipos de atividades científicas. Era astrônomo, era físico, fazia anatomia, né? Tinha anatomia comparada, era professor de francês. Dizem aí até mesmo que falava, né, dava aula de português, alemão, etc. Né? Isso daí não é provado, mas dizem, né? E aqui ele fez, né, além de pesquisas com química, física, etc., chegou aí no incontestável. A questão está em saber se esse movimento há ou não uma manifestação inteligente. E em caso de afirmativa, qual a origem dessa manifestação? Então, nas suas pesquisas, essa foi uma questão muito levantada por ele, né? Será que existe uma manifestação inteligente? Para quem não assistiu, assista. Nós, inclusive, nos vídeos passados, né, nas lives passadas, nós até mostramos como que era o mecanismo de comunicação, né? Tem até as ilustrações nos nossos vídeos. Então, quem quiser dar uma olhada lá, interessante para poder ver como que era feita a comunicação antes da mediunidade psicofônica, da psicografia, né? Tinha ali ainda nos primórdios do espiritismo um mecanismo para poder dar credibilidade. Entendam, poderiam os espíritos chegar e falar, olha, tem a psicografia, tem a psicofonia, tem a fala direta, né, a voz direta, tem aí materialização, um monte de coisa, não sei o quê. Podia chegar e falar, mas não. Se chega pelo meio, se chega no meio do caminho ali, trazendo uma coisa que precisava de passos para chegar ali, ia dar uma confusão danada. As pessoas iam, né, pirar. Então primeiro vamos começar pelo mais simples, pelo mais primitivo, e depois vai ganhando os passos. Como diz um amigo, não existe salto na cadeia evolutiva. Então, para nós, evolução, para aprendizado, não existem saltos. Tem que passo por passo, tem que aprender dessa maneira, ok? Não se apegará a movimentos isolados, e sim dos movimentos claros, feitos através de escritas. Então aqui eu fiz essa observação aqui no canto, né? Então não se apegará a movimentos isolados, sim dos movimentos claros feitos através das escritas. Ou seja, movimentos inteligentes, né? Não falamos do movimento inteligente de certos objetos, nem das comunicações verbais, nem das que do que o médium escreve diretamente. Este gênero de manifestações evidente para os que viram e aprofundaram o assunto, não se mostra à primeira vista, bastante independente da vontade, para afirmar a convicção de observação de um observador novato. Não trataremos, portanto, senão da escrita obtida com o auxílio de objeto qualquer munido de um lápis, como cesta, prancheta, etc. Né? Então aqui ele já começa a falar, não vamos ainda isolar, não se apegará a movimentos isolados, é tudo isso aqui, ó, né? E sim dos movimentos claros, feitos através de escritas. Essa é a ideia, né? Então, por enquanto aqui, ele está lançando o desafio. A maneira pelo qual os dedos dos médios repousam sobre os objetos desafia. Como atrás dissemos, a mais consumada destreza de sua parte no intervir de qualquer modo no traçar das letras. Esse dedos dos médios que repousam já foi explicado nos vídeos anteriores. Então vamos lá. Mas admitamos que
alguém dotado de maravilhosa habilidade, seja isso possível, e que se alguém consiga iludir o olhar do observador, como explica a natureza das respostas, como se apresentam fora do quadro as ideias e conhecimentos do médium. Então, quer dizer, aqui o que vai trazendo uma admiração é que muitas das respostas, como explicar a natureza das respostas, se os médiums que trabalhavam naquela época, que se colocaram como voluntários para ajudar o Kardec, não tinham conhecimento daquilo que ia sendo colocado no papel. Então, por exemplo, textos que eram falados em alemão e eram colocados no papel em alemão, e às vezes o médium não conseguia nem falar o francês ali, né? Porque eles eram franceses, então às vezes não conseguia nem falar o francês corretamente, e de repente estava escrevendo em alemão. Então, assim, essas perguntas que não tinham respostas, né? E aí, com o tempo, o Kardec, através dos estudos, mostrou aí quais eram as respostas, ou seja, eram os espíritos que ali estavam transmitindo as informações, e não o médium que poderia ser chamado de charlatão, né? E que na verdade obviamente não era, né? E note-se que não se trata de respostas monossilábicas, ou seja, eram respostas complexas, porém muitas vezes de numerosas páginas escritas com admirável rapidez. Então, para quem não lembra, para quem não viu, né? E para quem não lembra, eram colocados uns cestos, né? Vou tentar de novo fazer aqui uma brincadeirinha para vocês verem de novo. Eram cestos mais ou menos assim, olha lá no canto superior, assim, né? Então o cesto era assim, ó. Desculpa o desenho horroroso. No meio tinha um lápis, então o lápis ele vinha aqui, ó. Atravessava e aparecia aqui embaixo o lápisinho, ok? Os médios colocavam as mãos aqui, né? Outros colocavam aqui. Na verdade, na maioria das vezes eram 3, né? E outros colocavam aqui. Então, cada um com a mão, com as duas mãos, né? Em cima desse cesto. E o cesto, na medida que ia mexendo, ia escrevendo. Só que nem a gente fala, né? Vamos fazer a comparação daquela gincana em que a gente fazia quando era criança, né? Em que a gente fazia a corrida do saco, quem não lembra? Com a corrida do saco com 2 pessoas, era 2 passos, tombo, 2 passos, tombo. Por quê? Porque não existe coordenação. Não existe essa coordenação. Então, o que acontece? Na hora de fazer o cesto, né, pegar o cesto ali e escrever, não existe essa coordenação também. Então, como a gente tinha já observado, Kardec falou que tinham 10 textos. 10 textos com grafia diferente. 10 mensagens, tá? 10 mensagens com grafias diferentes. 10 mensagens com assinaturas diferentes. Como que os 3 médiuns iam fazer de maneira aleatória, porque às vezes vinha a mensagem de um fulano, demorava não sei quanto tempo, daqui a pouco voltava o fulano de novo. Como que é saber isso? Então, quer dizer, não tinha como explicar certas coisas ali de maneira física, ou seja, explicar de maneira do que a gente conhece, com as coisas que a gente conhece, né? Então a explicação era espiritual, não tinha outra explicação. E note que não se trata de respostas monossilábicas, porém muitas vezes de numerosas páginas escritas com admirável rapidez. Aqui, ó, perguntas elaboradas com antecedência, quer dizer, quer espontaneamente, quer sobre determinado assunto. Então aqui, né, assuntos sem provocação, perguntas elaboradas com antecedência. Então você fazia as perguntas, né, quando você ia fazendo, por exemplo, a gente pega o Livro dos Espíritos, a gente vê lá pergunta 1, o que é Deus? Né, tá lá. Então essas perguntas eram elaboradas, mas as respostas não eram elaboradas. Vinha, né, daquele jeito. E que nem a gente sempre fala, lá no Livro dos Espíritos, aqui, né, tá compilado. São perguntas e respostas compiladas, feitas por inúmeros espíritos, né? Entre eles o espírito de verdade, que todos aí sabem, né, qual é a origem, né? A gente vai explicar a origem para quem não sabe, é mais complexo, depois a gente vai falar dele, tá?
Então, era espíritos tipo Saint Germain, São Francisco, São Luís, aí tinha outros como o próprio Espírito de Verdade. Então vinha informações, espíritos sem que não assinavam. Então tinham várias, né? Várias informações que foram compiladas. Mas antes de fazer essa ideia, é sensacional. As perguntas que o Kardec fazia eram perguntas para desmistificar. Em todo instante, a todo instante, eram perguntas para deixar os espíritos superiores em saia justa. E não conseguia. E ele depois pegou tudo isso e compilou. Essa que era a ideia, né? Então ele fazia as perguntas antes. As perguntas eram elaboradas, né? Mas as respostas não. Obviamente que eram respostas que ele não sabia o que viria. De sob os dedos do médium menos versado em literatura, ou seja, médium mais simples, né, de conhecimento, ignorante de alguns assuntos, surgem de quando em quando poesias de impecável e sublimidade e pureza, que os melhores poetas humanos não se dignariam de subscrever. Ou seja, olha a surpresa, vem de uma pessoa simples, humilde, ali que mal sabe ler e escrever, poemas, né, de ordem, assim, que não é como ele disse, que nem os maiores poetas aí arriscariam aí, né, conseguiriam escrever. O que ainda torna mais estranho esses fatos é que ocorrem por toda parte e que os médiuns se multiplicam no infinito. Isso daí sempre vai acontecer. E sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Inclusive aqui me passa na memória um trecho em Números, lá no Velho Testamento, em que Moisés fala que bendito é o profeta que recebia as informações de Deus, ou seja, bendito é o médium, né, que sabia traduzir isso daí. Tem muita gente que fala que o Moisés aí, ele condenava, mas não condenava não, viu, a mediunidade. Ele condenava a mediunidade usada para o mal, né? Ou seja, conversar com os mortos sem qualquer razão. Mas se ele pega e traz as informações aí, né, que bendito é o profeta que recebe as palavras, então ele, a partir do momento que é pro bem, então não tem o que se falar. E aqui isso quer dizer o quê? Que desde a época, desde sempre, existe médium. Desde sempre as pessoas veem espíritos, conversam ou ouvem, teriam aí quem, né, mais recentemente psicografam, e aqueles que têm a intuição, que não psicografam, mas fazem as coisas achando que tudo aquilo que foi pro papel, toda aquela criação foi somente dele. Na verdade não. Vamos explicar aí um pouco, falar um pouquinho de Leonardo da Vinci, né? Muito provável que a maioria das coisas que ele inventou, escreveu, não era só dele, né? Então vinha aí algumas informações. Para quem não leu o livro lá que fala sobre o desencarne do Renato Russo, nesse livro aí chama nossa, eu esqueci o nome do livro. Há Sempre uma Luz, né? De um médium cearense, salvo engano. O Renato Russo fala que as músicas em italiano, ou até mesmo Monte Castelo, foi criada com intuição do mentor dele, que era italiano, de origem italiana, né? Que por um acaso era o pintor Donatello, que ele chamava de Donato, né? Era o pintor Donatello. Então que ele teve uma passagem, uma desencarnações com esse espírito do Donatello, né? O pintor, o artista italiano, em uma das encarnações na Itália. E aí acabaram tendo aí essa proximidade, o que trouxe o Donatello, o Donato, a ser mentor, né, o protetor espiritual do Renato Russo enquanto ele era encarnado, né? Isso daí a gente presume que seja o Renato Russo, porque nesse livro é Ruggeri Rubens o nome.
Mas pela história toda a gente acha que ali é o Renato Russo, com certeza, né? Porque ele coloca ali muitas coisas que leva a crer que era o Renato Russo. A gente fala isso porque como vai ficar gravado no YouTube, né? Vai dar problema, mas beleza. Esperamos que somente os espíritas vejam. Para essa pergunta, só temos uma resposta: vede e observai. Ou seja, não acredite em tudo que você está vendo, né? Tudo que está ouvindo. Então tem que ali observar com olhos críticos, porém, né, científicos, tem que estar em cima. Porque o que acontece? Muitos dos espíritos que não são tão felizes, né, eles têm aí a propriedade às vezes de se camuflar de coisa boa. E você, se é um médium aí que tenha vidência, clarividência, etc., vai ter aí um pavão pintado ali e na verdade não é nada daquilo. Então tem que observar os atos, vede e observai, sempre as obras, né? Nem sempre o que se fala, mas as obras. Não vos faltarão ocasiões de fazê-lo, ok? Não vos faltarão ocasiões de fazê-lo. Deixa eu dar uma boa noite aqui para dona Leoni. Boa noite, dona Leoni. Obrigado pela presença de novo. Estou muito bem, obrigado. Recuperado, graças a Deus, 100%. Tá ok? Obrigado aí, viu? Vamos lá então. Mas, sobretudo, observai repetidamente, por longo tempo e de acordo com as condições exigidas. Que respondem a essa evidência os antagonistas. Antagonistas, para quem não sabe, é que atua em sentido oposto. Opositor, adversário, por vezes até o inimigo. Sois vítimas do charlatanismo ou joguete de uma ilusão? Essa é a pergunta dos antagonistas. Diremos primeiramente que a palavra charlatanismo não cabe onde não há proveito. Os charlatães não fazem grátis o seu ofício. Tá aí a primeira questão dele. Então, se o espírita é charlatão, por que não tem dinheiro envolvido? Vocês entenderam agora o porquê que não combina espiritismo? Quando a gente fala espiritismo, fala de kardecismo. Kardec, espiritismo kardeciano. Não combina com dinheiro. Em qualquer lugar, centro, qualquer coisa, pediu dinheiro, cai fora. Não é kardecismo sério. Espiritismo sério. Existem algumas religiões espiritualistas, né, que às vezes ali pede um dinheiro para fazer tal coisa, um trabalho, né? Tome cuidado, analise bem e veja se realmente isso daí não é uma mistura, porque como dizia Jesus, ou você crê em Deus ou você crê em Mamon. Mamon, o Deus do dinheiro. Não dá para você ter os dois ao mesmo tempo, ok? Então aquele que busca o espiritismo para ganhar dinheiro ou para subir na vida, esquece. Espiritismo não faz ninguém subir na vida. Não faz ninguém subir na vida financeiramente, né? O nosso subir na vida é espiritualmente. Então tá dado o recado. Seria quando muito uma mistificação. Vamos lá para a palavra mistificação. Verbo transitivo direto. Abusar da credulidade de enganar, iludir, burlar, lograr, embair e embaçar. Ou seja, enganar mesmo, né? Então, deixar confuso. Então, seria quando muito uma mistificação, ou seja, alguém querendo enganar, né? Mas, por que singular coincidência esses enganadores ou mistificadores se achariam acordes de um extremo a outro do mundo para proceder do mesmo modo, produzir os mesmos efeitos e dar sobre os mesmos assuntos e em línguas diversas respostas idênticas, senão quanto à forma, pelo menos quanto ao sentido? Ou seja, quer ser aí um mistificador? Beleza, mas como ser mistificador diante de tudo isso que ele falou? Impossível, impossível. Por que ele fala isso? Porque naquela época, quando ele recebeu a informação para usar o cestinho, ao mesmo tempo, nos Estados Unidos estavam recebendo também essa mesma informação. O médium que estava lá desenvolvendo o espiritismo
recebendo as informações também que o Kardec por hora também estava desenvolvendo, recebendo, ele recebeu as mesmas informações ao mesmo tempo. Na época não tinha internet, não tinha internet. Male uma carta levava meses para chegar em algum lugar. Uma viagem de cavalo para qualquer lugar, andando ou cavalo, não tinha como, levava muito tempo. Viagem de navio levava meses. Então não tinha como. E quando chegava a informação para o Kardec, depois de anos, meses, anos, que também recebendo naquela mesma data o que ele recebeu. Ok? Então, é o que dava credibilidade. Então, seria isso daqui possível? Não é possível. Então isso já mostra que não eram mistificadores aqueles que estavam fazendo a codificação e recebendo as informações dos espíritos. Como compreender-se que pessoas austeras, honradas, instruídas se prestassem a tais manejos? Então ali, quando ele fala desses médiuns, ele fala que entre eles tinham pessoas honradas, austeras, instruídas, né? E que não perderiam tempo com isso, né? Com essas informações, com essa tentativa de mitificação, desculpa. E com que fim? Só de enganar? Não tinha troco, não tinha uma troca de dinheiro ali, então não tinha. Como achar em crianças a paciência e a habilidade necessárias a tais resultados? Também existiam médiums que eram pequenos, crianças saindo ali entrando na puberdade, que se colocavam à disposição. Um dos primeiros médiums do Kardec era uma menina, tinha 16 anos. Por que ela se colocaria ali à disposição de fazer uma mistificação? Então é isso que ele coloca. Vocês entendem agora esse capítulo como é importante, né? É aqui as perguntas para a gente pensar. Ele faz as perguntas, o pessoal pensa, não tem como fazer tudo isso daqui e tudo isso aqui ser um bolo de nada. É isso que ele fala. Por quê? Se os médiuns não são instrumentos passivos indispensáveis, se lhes fazem habilidades e conhecimentos incompatíveis com a idade infantil e com certas posições sociais. Então, aqui ele fala, se os médiuns não são instrumentos passivos indispensáveis, se eles fazem habilidade e conhecimentos incompatíveis com a idade infantil. Ou seja, não tem como aquilo que a criança recebeu seja compatível ali com a idade dela. Aquelas informações são incompatíveis. E aqui, quando a gente fala em idade infantil, as testemunhas do Cristo também não tinham uma posição infantil perante os ensinamentos dele. Então, assim, uma comparação que eu fiz, porque muitas das pessoas que recebiam as informações do Cristo na época também mentalmente, espiritualmente infantil, também recebiam informações do Cristo sem ter qualquer tipo de preparo. Então era isso também que Kardec queria colocar aqui. Ou seja, as informações que estão chegando estão aquém do nosso preparo. Independente de ser um sábio ou não, ser uma criança ou não, as informações são muito poderosas. Então eram as mesmas informações, aqui fazendo uma comparação, que as informações de Cristo também eram poderosas para aquelas pessoas que estavam ali naquela época, ok? Então, vamos lá, pessoal. Alguém tem pergunta? Alguém tá chato? Tá legal? Fala aí, por favor, para a gente continuar. Beleza? Vão falando aqui que eu tô de olho no chat. Dizem então que, se não há fraude, pode haver ilusão de ambos os lados. Em boa lógica, a quantidade das testemunhas é de alguma importância, ou seja, muitas pessoas viam. Então aqui, qual a diferença da qualidade dessas testemunhas às testemunhas que se deleitaram nos ensinamentos do Cristo? Então assim, são testemunhas, ok? São testemunhas. As pessoas que passaram a presenciar os fenômenos podem ter a mesma qualidade das testemunhas que presenciaram os fenômenos do nosso querido Jesus. Então é isso aqui, essa pergunta também para a gente pensar, ok? Ora, é aqui o caso de perguntarmos se a doutrina espírita, que já conta milhões de adeptos, só os recruta entre os ignorantes? Então quer dizer, será que aquelas pessoas que estão ali
trabalhando no espiritismo para divulgar até hoje são pessoas burras, ignorantes? Sabe? Essa é a pergunta. Muitas pessoas que se colocam a estudar a doutrina, a divulgar, não são só pessoas simples. Também tem muitas pessoas que não teriam tempo para perder, vez que gastam o seu tempo com outros estudos, ou se desenvolvendo a intelectualidade de outro lado. Então, se por um lado a gente pode colocar pessoas simples que podem ser enganadas, por outro lado você tem os inteligentes, tem os intelectuais. Então, será que esses intelectuais se deixariam levar por coisinhas bobas, com coisinhas que só para enganar as pessoas, ou que seriam enganados com facilidade? São outras perguntas também que a gente vai encaixando aqui, formando uma ideia, que é a ideia de que realmente o espiritismo teve uma base forte, não foi assim jogada a esmo, né? Os fenômenos em que ela se baseia são tão extraordinários que concebemos a existência da dúvida. Ou seja, por mais que a pessoa ainda não completasse os seus estudos ou as investigações, existia ali, mesmo fazendo isso tudo, a dúvida. Então, esse era mais um dessas credibilidades que o Espiritismo nos traz. Então tem muitas perguntas a gente ainda respondendo. O que, porém, não podemos admitir é a pretensão de alguns incrédulos a de terem o monopólio do bom senso e que, sem guardarem as convivências e respeitarem o valor moral dos seus adversários, taxem com desplante de ineptos os que lhes não seguem o parecer. Ou seja, é aquilo que a gente vem sempre falando. Então, alguns querem o monopólio do bom senso sem guardar qualquer tipo de pesquisa, disciplina, estudo, né? Então aqui quando a gente fala em taxem com desplante, ou seja, com arrojo, ousadia, audácia, atrevimentos, de ineptos. Ineptos o que é? Sem nenhuma aptidão, que revela toleima, bobo, tolo. Ou seja, né, com audácia daqueles que não têm nenhuma aptidão, né, para poder falar sobre o espiritismo. Então, essas pessoas não têm como ter o monopólio desse bom senso se eles não guardam qualquer tipo de qualidade para isso, né? Aos olhos de qualquer pessoa judiciosa, judicioso é aquele que julga com acerto, tá? A opinião das que, esclarecidas, observaram durante muito tempo, estudaram e meditaram uma coisa, constituirá sempre, quando não uma prova, uma presunção no mínimo a seu favor, visto ter logrado prender a atenção de homens respeitáveis que não tinham interesse algum em propagar erros, nem tempo a perder com futilidades. Ou seja, aos olhos desses, né, que a gente está colocando aqui, né, aqueles que observaram durante muito tempo, estudaram, né, não tinha interesse aqui em propagar erros e tempo a perder com futilidades. Então a esses aqui sim há de se ouvir a opinião, né? Aqueles que não estudaram, aqueles que não foram profundamente na matéria, não merecem aí esses créditos de qualquer tipo de crítica. Entre as objeções, já no capítulo 10, pessoal, olha só, um capítulo inteiro hoje. Entre as objeções, algumas há das mais especiosas, ao menos na aparência, porque tiradas da observação e feitas por pessoas respeitáveis, ou seja, algumas sim, você pode ouvir. Então, entre as objeções, há sim aquelas que são de alguma maneira respeitáveis, ok? E esses aí geram um debate bacana, geram um debate igual, aí sim, aí você não está jogando xadrez com pombo, né? Você está ali jogando xadrez com cara inteligente.
A uma delas serve de base à linguagem de certos espíritos, que não parece digna da elevação atribuída a seres sobrenaturais. Então, uma das objeções, né, serve de base à linguagem de certos espíritos, que não parece digna de elevação atribuída a seres sobrenaturais. Então, algumas objeções eram trazidas, né, e debatidas com espíritos, e pelo que ele coloca aqui, né, não parecia digna de elevação atribuída aos seres sobrenaturais. Então, me parece que algumas, por mais que houvessem algumas objeções, não haveria um debate aí, porque nesse caso aqui não haveria aí uma razão para isso. Então, vamos tentar destrinchar para tentar chegar aqui numa ideia do que ele está querendo dizer, né? Quem se reportar ao resumo da doutrina acima apresentado, verá que os próprios espíritos nos ensinam não haver entre eles igualdade de conhecimento e nem de qualidades morais. Aí a gente já começa a completar a frase lá de cima, ok? Então, alguns realmente não tinham ali objeções, porque justamente existia ali, não existia um debate de maneira igual. Uns tinham mais conhecimentos, outros tinham menos conhecimento, então ainda talvez ali não era o momento do debate, né? Então vamos lá. A gente parou aqui. Bom, quem se reportar ao resumo da doutrina ser apresentado, verá que os próprios espíritos nos ensinam não haver entre eles igualdade de conhecimento nem de qualidades morais, e que não se deve tomar ao pé da letra tudo quanto dizem. Ou seja, aqui a gente entra na fé raciocinada também. Às pessoas sensatas incumbe separar o bom do mal. Indubitavelmente, aos que desse fato deduzem que só se comunicam conosco seres malfazejos, cuja única ocupação consista em nos mistificar, não conhece as comunicações que se recebem nas reuniões em que só se manifestam espíritos superiores. Então, não dá para julgar, né? Não tem como eles julgarem aqui. Se você fizer uma leitura breve do próprio livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ver que não existe a mínima possibilidade de ter tido ali uma intervenção de espírito infeliz. Não tem como. É muito superior, né? Do contrário, assim não pensariam. É de lamentar que o acaso os tenha servido tão mal, que apenas lhe seja mostrado o lado mal do mundo espírita, pois nos repugna supor que uma tendência simpática atraia para eles em vez dos bons espíritos, os maus, os mentirosos ou aqueles cuja linguagem é de revoltante grosseria. Ou seja, não tem aqui uma possibilidade de ter uma informação equivocada ou enganosa, porque vinha de uma ordem moral muito elevada. Que, por mais que fosse uma coisa, vamos dizer assim, fantasiosa, traz aí uma esperança, uma coisa boa para todo mundo, faz a gente se elevar, né? Mas não é fantasiosa, a gente percebe isso ao longo da doutrina. E que se tivesse espíritos ruins, mentirosos, pelo menos a linguagem seria grosseira, e não era também, entendeu? Então, poder-se-ia, quando muito, deduzir daí que a solidez dos princípios dessas pessoas não é bastante forte para preservá-las do mal, e que acham certo prazer em satisfazer a curiosidade. Os maus espíritos disso se aproveitam para se aproximar delas, enquanto os bons se afastam. Então, quer dizer, aqui, pelos princípios das pessoas ali, obviamente atraía bons espíritos, né? Atraía os bons espíritos. E quando aqui achando certo prazer em satisfazer a curiosidade, os maus espíritos disso se aproveitam daquelas pessoas das quais não trazem aí boas intenções. Então, os iguais aí vão se aproximando. E não era o caso, ok? Então, pessoal, chegamos aqui
né, ao final do trabalho, já entramos nas 9 horas. A gente vai se despedindo. Espero que vocês tenham gostado. Não vi perguntas aqui. Cadê as perguntas? Não vi perguntas, né? Mas não tem problema. Se vocês quiserem deixar aí algumas perguntas, podem perguntar. Na próxima live a gente vem e responde sem problema nenhum. Acredito que essa fase de introdução ela dificulta um pouco as perguntas, né? Dificultam as perguntas, porque realmente aqui é mais uma coisa fora diretamente do espiritismo. Mas vamos continuar os estudos. Vou aqui despedir então do pessoal, dizer uma boa noite aqui de novo para o nosso querido amigo Henrique, parceiro, amigão. Dona Marilu, primeira vez aqui, seja bem-vinda novamente. O Ralph, a minha mãe, a Cris, o Zé, obrigado Zé de novo, a Ângela e a Dona Leoni. Um abraço no Cris aí também, né? E um abraço na Nádia. Pode dar um abraço para eles. Estamos bem, voltando então a todo vapor, agradecendo a Deus pela oportunidade, né? E vamos nos despedindo então. Ok, pessoal? Fiquem com Deus. Boa semana para todos. Semana que vem a gente está de volta. Ok? Grande abraço.